بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louvado seja Allah, Senhor dos Universos, e o bom fim será para os piedosos, e não haverá hostilidade senão para os injustos. E testemunho que não existe nenhuma divindade com o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. Isto dito, continuamos a nossa série de aulas sobre a ciência do Hadith, aulas baseadas neste livro intitulado Durusun fil Hadith wal Fiqh, livro que é ensinado aos estudantes iniciantes da Universidade Islâmica da Al-Madina. Na aula de hoje iremos, bi'idhnillah, ler e traduzir o 13º e o 14º Hadith. Então o autor disse: الحديث الثالث عشر الحديث الثالث عشر في فضل صلاة الجماعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة متفق عليه. O autor disse o 13º hadith. O 13º hadith sobre o mérito da oração em congregação. Sobre o mérito da oração em congregação. Este hadith foi narrado por Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, que narrou que o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam disse: a oração em congregação é superior à oração individual de 27 graus. O mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam disse: a oração em congregação, isto é, em grupo, é superior à oração individual de 27 graus. Este hadith foi relatado por Al-Bukhari e Muslim. É um hadith muttafaqun alayhi, unanimamente autêntico. E neste hadith há um termo que é al-fadh. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. Al-fadh, o sentido de al-fadh neste hadith é aquele que faz a oração sozinho. Quer dizer que não ora, não reza com o grupo em congregação. Al-fadh é a pessoa que faz a oração individualmente, só. Depois o autor disse o sentido deste hadith. O sentido do hadith. Aprendemos que a recompensa e a retribuição da oração em congregação, da oração em grupo, é superior à oração individual de 27 graus. Aprendemos que a recompensa da oração em congregação é superior à oração individual de 27 graus. E, obviamente, e evidentemente, se trata das 5 orações obrigatórias diariamente. Estamos a falar das 5 orações diárias, que são as orações que são obrigatórias. Então, as orações obrigatórias, tiramos deste hadith que a recompensa
de uma oração obrigatória feita em congregação é superior de 27 graus à oração feita individualmente. Podemos dar um exemplo. Uma pessoa que faz a oração de Dhuhr em congregação, a sua oração será superior àquele que a faz em sua casa, ou no seu trabalho, ou no seu comércio, de 27 graus. A oração daquele que se deslocou à mesquita e que orou em congregação é superior à oração daquele que fez a mesma oração de Dhuhr, mas em sua casa, por exemplo, ou no trabalho, ou no seu comércio. Depois o autor disse os benefícios que tiramos deste hadith. Depois de nos ter mencionado o sentido do hadith, nos dá os benefícios que tiramos deste hadith. O primeiro benefício é a recompensa da oração em congregação, que é superior à oração individual. Tiramos deste hadith que a recompensa da oração em congregação é superior à oração individual, feita de maneira individual. O segundo benefício que tiramos deste hadith é a exortação. É a exortação e a incitação a estabelecer as 5 orações obrigatórias em congregação. A exortação e a incitação a estabelecer as 5 orações diárias obrigatórias em congregação. E isto, para os homens, convém sublinhar este ponto muito importante, que é que esta exortação e esta incitação a estabelecer as 5 orações diárias obrigatórias em congregação é para os homens e não para as mulheres. Pois é preferível para as mulheres de estabelecerem as orações, as 5 orações obrigatórias em suas casas. Mesmo se é permitido para a mulher de estabelecer a oração, as 5 orações obrigatórias na mesquita, é permitido, não é proibido, é permitido às mulheres de assistirem à oração, às 5 orações obrigatórias diárias na mesquita, é permitido, com algumas condições, que é o facto de saírem de casa vestidas com um jilbab e de não estarem perfumadas, de saírem de maneira discreta, vestidas com o jilbab, que é uma peça de roupa que cobre a totalidade do corpo da mulher, à exceção da cara e das mãos, e que não esteja perfumada. Então, se a mulher respeitar estas condições, que é o facto de estar vestida com um jilbab e que não esteja perfumada e que saia de maneira discreta, é permissível à mulher de estabelecer uma ou todas as orações obrigatórias diárias na mesquita, em grupo, em congregação. Mas é preferível para a mulher de orar em sua casa, como nos informou o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, e não é o momento de falar desse ponto, pois estou a sair do tema e daquilo que disse o autor. Então voltamos a este benefício mencionado pelo autor, que é que
a exortação e a incitação a estabelecer as 5 orações obrigatórias em congregação. O terceiro benefício que tiramos deste hadith é que a oração individual é válida. A oração individual é válida. E estamos a falar aqui em relação ao homem. Quer dizer que o homem que faz a oração individualmente, sozinho, a sua oração é válida. A sua oração é válida. Pois o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, não invalidou a oração daquele que ora sozinho. Neste hadith, o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, não invalidou a oração de al-fadh, daquele que faz a oração sozinho. Mas aqui convém de sublinhar que no caso em que um indivíduo ouça a chamada à oração, aqui vamos falar de um ponto que é um ponto que convém conhecer, que é que no caso em que o indivíduo, isto é, um homem, ouça a chamada à oração. Por exemplo, nos países muçulmanos, onde há mesquitas e onde al-adhan, an-nida, a chamada à oração, é feita no exterior. É feita no exterior para que todos possam ouvir e possam responder a esta chamada e possam vir fazer a oração em congregação. Então convém saber que um homem, um indivíduo que ouve a chamada à oração, que ouve an-nida, al-adhan, e que não sai para orar em congregação com o grupo na mesquita, sem razão legal, mas que pelo contrário ora sozinho em sua casa, os sábios dizem que tal indivíduo é pecador. Dizem que este homem é pecador, mas que a sua oração será válida. Mas que a sua oração será válida. Mas além de ser válida, a sua oração será incompleta. Será incompleta. Então, repito. Estamos a falar do caso daquele que ouve al-adhan, da pessoa que está, por exemplo, em sua casa, que está no seu trabalho, que está no seu comércio, etc. E que ouve a oração, a chamada à oração. Ouve al-adhan, ouve an-nida. Esta pessoa, este homem, e sublinhamos que é no caso dos homens e não das mulheres, pois, como dissemos anteriormente, não é obrigatório à mulher de orar em congregação, na mesquita, mas que lhe é unicamente permissível, mas que o melhor é que ela faça a oração em sua casa. Estamos a falar do caso de um homem de sexo masculino que ouve al-adhan e que está no seu local de residência e que não está doente, que tem a capacidade de se deslocar à mesquita a fim de fazer a oração em grupo, em congregação. Esta pessoa, se não sai de sua casa para fazer a oração em grupo, mas que pelo contrário faz a oração em sua casa, ou no seu comércio, ou no seu trabalho, individualmente, esta pessoa, como dizem os sábios, é um pecador. Fez um pecado por não ter respondido à chamada à oração, por não ter respondido à chamada à oração e se ter deslocado à mesquita. E
mesmo sendo pecador, mesmo se esta pessoa é considerado como pecador, mesmo se este homem é considerado como pecador, os sábios dizem que a sua oração é válida. Quer dizer que ele é pecador, mas a oração que fez individualmente é válida. Não lhe vamos dizer, por exemplo, de recomeçar a sua oração, pois é inválida. Não. Fez um pecado que é de não ter respondido à chamada e de não se ter deslocado à mesquita para fazer a oração em congregação com o grupo, mas ao mesmo tempo a sua oração, a oração que fez em sua casa, ou no seu comércio, ou no seu trabalho, de maneira individual, a sua oração é válida, mas incompleta. Como dizem os sábios, a sua oração é incompleta. E isto, de acordo com outros ahadith, com outras narrações do mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Entre elas, يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتيه فلا صلاة له إلا من عذر. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. Este hadith, no qual o mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, disse: quem ouvir a chamada à oração e não sai para a estabelecer em congregação, então a sua oração será incompleta. Só se tiver uma razão legal. Eu repito: quem ouvir, isto é, o homem que ouvir a chamada à oração, al-adhan, al-nida, e não sai para estabelecer essa oração em congregação, na mesquita, com o grupo, então a sua oração será incompleta, exceto se tiver uma razão legal, exceto se tiver uma razão legal. Então, o homem que ouve al-adhan e que tem a capacidade de se deslocar à mesquita e que não o faz, então a sua oração será válida, mas incompleta, e será considerado como pecador. Terá um pecado de não ter estabelecido a oração em grupo. Exceto se este homem ouviu al-adhan, mas que por uma razão válida, por uma razão legal, não se deslocou à mesquita para orar em grupo, em congregação. E podemos dar como exemplo a doença. A pessoa que se encontra doente e que não tem a capacidade de se deslocar à mesquita. Não tem a capacidade, não tem a possibilidade de se deslocar à mesquita. E há outras razões mencionadas pelos sábios, mas, mais uma vez, digo que não é o momento de detalhar muito. E convém dizer que, reparem bem aqui, neste hadith, que foi relatado por Ibn Majah e autenticado por Al-Albani, reparem bem que o mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, disse: quem ouvir a chamada à oração. Quem ouvir a chamada à oração. Então, a obrigação está diretamente ligada com o facto que a pessoa ouça a chamada à oração, al-adhan. Então, a obrigação de estabelecer a oração em congregação, na mesquita,
está diretamente ligada com o facto que a pessoa ouça al-adhan, ouça a chamada à oração, como foi dito e repetido anteriormente várias vezes. Como é o caso num outro hadith, e mencionamos aqui mais um hadith acerca deste ponto, assim que seja claro para todos e que todos compreendam a importância de estabelecer a oração em congregação. Num outro hadith relatado por Muslim e narrado por Abu Huraira radiyallahu anhu, que disse que um homem, então Abu Huraira nos informou que um homem cego veio ao encontro do profeta sallallahu alaihi wasallam e disse: ó mensageiro de Allah, não tenho quem me conduza à mesquita. Será que posso orar só em minha casa? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam deu-lhe a autorização. Deu-lhe a autorização de orar só em sua casa. Mas logo que o homem lhe virou as costas, a fim de se retirar, o chamou novamente e disse: ouves a chamada à oração? Ouves a chamada à oração? O homem respondeu: sim. Então disse-lhe: sendo assim, responde. Repito mais uma vez este hadith, que foi relatado por Muslim e narrado por Abu Huraira, que nos diz que um homem cego veio ao encontro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e o questionou, dizendo: ó mensageiro de Allah, não tenho quem me conduza à mesquita. Não tenho quem me conduza à mesquita. Será que posso orar em minha casa, sozinho? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam o autorizou. Lhe disse: sim, podes orar em tua casa. Mas logo que este homem cego virou as costas ao mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, o profeta sallallahu alaihi wasallam o chamou novamente. O chamou novamente e o questionou, dizendo: ouves a chamada à oração? Perguntou-lhe se ele ouvia al-adhan. Então, este homem cego disse que sim. Disse que ouvia al-adhan. De sua casa ouvia al-adhan. Então o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: sendo assim, responde. Quer dizer que inicialmente lhe disse que podia fazer a oração só, individualmente em sua casa, e que não lhe era obrigatório de se deslocar à mesquita, porque não tinha quem o conduzisse à mesquita, mas depois de lhe ter dado esta autorização, o chamou novamente e lhe perguntou se ouvia al-adhan. Então vejam, reparem bem no facto de ouvir al-adhan. Aquele que ouve al-adhan, o seu veredito não é o mesmo que aquele que não ouve al-adhan. Então aqui estamos a falar daquele que ouve al-adhan. E essa é a questão que estamos a esclarecer desde há pouco. Então o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, depois de lhe ter autorizado de fazer a oração em casa, o questionou novamente, lhe perguntando se ouvia al-adhan. Então o homem cego disse que sim, ouvia al-adhan. Então o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam aí lhe disse: sendo assim, responde. Quer dizer, sendo assim, responde à chamada e desloca-te à mesquita a fim de estabelecer a oração em congregação. Quer dizer, se ouves al-adhan, a chamada à oração, responde, saindo da tua casa em direção da mesquita, a fim de estabelecer a oração em congregação, como foi dito. E vemos aqui a grande importância que é
de estabelecer a oração em congregação. É muito importante para os homens de orarem em grupo nas mesquitas. E aquele que ouve al-adhan é obrigatório para ele, como foi dito. Aquele que ouve al-adhan, que ouve a chamada à oração, é obrigatório para ele de presenciar e de estar presente na oração em congregação na mesquita. Quanto àquele que não ouve al-adhan, por exemplo, que vive longe da mesquita, e que não ouve al-adhan, nesse caso, não podemos dizer que a oração seja obrigatória para ele, pois vive longe, ao ponto de não ouvir al-adhan. Mas, de qualquer modo, mesmo se não ouve al-adhan e que se desloca à mesquita, a sua recompensa ainda será maior, pois, além de não ouvir al-adhan, a pessoa se desloca à mesquita e então, bi'idhnillah, terá uma enorme recompensa perto de Allah subhanahu wa ta'ala. Passamos agora ao 14º hadith. يقول المؤلف: الحديث الرابع عشر في فضل الصف الأول، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. Neste 14º hadith, o autor diz sobre o mérito. O autor nos diz que este hadith é sobre o mérito de fazer a oração na primeira fileira. Este hadith é sobre o mérito de fazer a oração na primeira fileira. Abu Huraira radiyallahu anhu narrou que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: se as pessoas soubessem o mérito que há em fazer al-adhan, em fazer a chamada à oração, e o mérito que há em orar na primeira fileira, quereriam todos fazer a chamada à oração. Quereriam todos fazer al-adhan, a chamada à oração, e quereriam todos orar na primeira fileira. E se nesse caso não encontrassem outra solução senão sortear, teriam sorteado. E se soubessem o mérito que há em chegar cedo à mesquita, teriam acorrido a isso. E se soubessem o mérito da oração de al-Isha e da oração de al-Subh em congregação, assistiriam mesmo se fossem de gatas. Este hadith foi relatado por Al-Bukhari e Muslim. É um hadith unanimamente autêntico. Repito o hadith. Abu Huraira radiyallahu anhu nos informa que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: se as pessoas soubessem o mérito que há em fazer al-adhan, em chamar à oração, e o mérito que há em orar na primeira fileira da mesquita, quereriam todos fazer adhan e orar na primeira fileira. Quereriam todos fazer adhan e orar na primeira fileira. E se nesse caso, isto é, no caso em que todos quereriam fazer adhan, sendo que adhan só uma pessoa pode fazer, e que a primeira fileira também não há lugar para todos, e que todos quisessem fazer a oração
na primeira fileira, se nesse caso em que todos quisessem fazer a chamada à oração e orar na primeira fileira, derivado ao mérito que há nessas duas ações, se não encontrassem outra solução senão sortear, teriam sorteado. Isto é, se as pessoas soubessem o mérito que há em fazer al-adhan, teriam sorteado. Teriam sorteado para saber quem é que ia fazer al-adhan. E se as pessoas soubessem o mérito que há em fazer a oração na primeira fileira, e que, devido ao facto que nem todos podem entrar na primeira fileira, então teriam sorteado para quem é que iria estabelecer a oração na primeira fileira, quem iria ocupar a primeira fileira. E se as pessoas soubessem o mérito que há em chegar cedo à mesquita, teriam acorrido a isso. Teriam todos chegado cedo à mesquita. E se soubessem o mérito da oração de al-atama, que é al-isha, e da oração de al-subh, em congregação, nas mesquitas, assistiriam a essas duas orações, que são al-isha e al-subh, mesmo se fossem de gatas. Isto é, mesmo se fossem de gatas até à mesquita. Allahu musta'an. Logo que reparamos no hadith que foi mencionado, nos hadith que foram mencionados anteriormente, isto é, o 13º hadith que foi mencionado e todos os hadiths que mencionámos sobre esse ponto, e que com este hadith que estamos a falar agora, vemos a importância de fazer a oração em congregação nas mesquitas. Pois o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam aqui nos diz que teriam assistido à oração em congregação mesmo se fossem de gatas. Mesmo se fossem de gatas. Depois o autor nos diz o sentido deste hadith. O sentido deste hadith. Se as pessoas conhecessem o mérito e a enorme recompensa que há em fazer al-adhan e em orar na primeira fileira, todos eles quereriam e desejariam fazer al-adhan. Desejariam fazer al-adhan e orar na primeira fileira a fim de obter e de receber tal retribuição e tal mérito. E nesse caso, visto que todas as pessoas as tinham e nesse caso, visto que as pessoas tinham o mesmo desejo e a mesma ambição, seriam obrigados de sortear para designar quem iria fazer al-adhan e quem iria orar na primeira fileira. E isto, pois, como dissemos, só poderia ser feito al-adhan por uma só pessoa. E a primeira fileira não haveria espaço para todos. E se as pessoas soubessem o mérito de chegar cedo à mesquita para estabelecer a oração em congregação, teriam feito uma corrida para serem os primeiros. E se soubessem o mérito da oração de al-isha e da oração de al-fajr, teriam todos assistido a essas orações em congregação na mesquita, e isto mesmo se não tivessem a capacidade de se deslocar derivada a uma doença, etc. Teriam assistido mesmo se fossem de gatas, quer dizer, apoiados nas mãos e nos joelhos e nos pés. De gatas, que é o facto que a pessoa se apoie nas mãos, nos joelhos e nos pés. Então, mesmo aquele que está doente teria desejado ou teria assistido à oração em congregação, mesmo se fosse de gatas. E volto a mencionar o que foi mencionado anteriormente, que é que não é obrigatório para o doente de estabelecer a oração em congregação na mesquita. Não é obrigatório. O doente está desculpado. Tem uma razão legal. Mas vemos neste hadith que
Se as pessoas soubessem o mérito que há em fazer as orações, sobretudo a Subh e Al-Isha em congregação, teriam ido mesmo se estivessem doentes. Mesmo se tivessem uma grande dificuldade em se deslocar à oração em congregação. E repetimos mais uma vez para que não hajam más compreensões, que é que aqui estamos a falar dos homens e não das mulheres. Depois o autor nos diz os benefícios que tiramos do hadith. O primeiro é o grande mérito de fazer al-adhan e também de orar na primeira fileira, de ir cedo à oração em congregação e de orar al-Isha e al-Fajr na mesquita. O primeiro benefício que tiramos deste hadith é o grande mérito de fazer al-adhan, de orar em congregação na primeira fileira, de ir cedo à oração em congregação e de orar al-Fajr e al-Isha em congregação na mesquita. O segundo benefício, e terminamos por aqui, é a exortação e a incitação em fazer al-adhan, em fazer a oração na primeira fileira e de ir cedo à oração e também de fazer as orações diárias em congregação nas mesquitas. Ficamos por aqui. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.